O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, toda a palavra de Deus serve para a iluminação da nossa caminhada. Nunca esqueçamos o que a Bíblia fala de si própria. Lâmpada para os pés. Nenhum de nós precisa de uma lanterna nos nossos pés quando faz sol. Precisamos de uma lanterna para olhar onde vamos pisar quando estamos no escuro. Portanto, a Bíblia se auto-revela lâmpada para guiar os passos da gente. Em situações complicadas, em situações difíceis, como sempre foi e continua sendo a realidade do matrimônio. Este assunto diz respeito a todos. Nenhum de nós nasceu do bico da cegonha, nenhum de nós nasceu como um cogumelo, que de repente surge da terra. Nós nascemos no seio de uma família, mais, menos equilibrada, constituída, mas nascemos dentro de uma família. Nesta realidade que Jesus diz, remonta ao início da criação. Tantas vezes nós vamos ouvindo aquilo que uma pessoa da moda, que um artista, que um cantor, que um jogador de futebol, ou que alguma apresentadora vai dizendo a respeito do casamento. E é bom, como hoje, que nós retornemos à forma mental, ao modo de pensar daquele que inventou a gente, daquele que nos criou, homem e mulher, do autor do amor humano. Portanto, do inventor, digamos assim, do casamento. O que é que ele pensa? E não o artista tal, o famoso ABC. O Papa Francisco vem de
divulgar para o mundo, a gente diz uma carta chamada A Alegria do Amor, aonde então ele aborda com muita simplicidade, apesar da complexidade dos argumentos, esta realidade da família. E ele nos diz coisas interessantes que é bom a gente ter presente. Ele, na verdade, não diz nada de novo no sentido de uma coisa diferente, como muitas vezes a mídia pega, na pinça uma outra palavra, uma outra frase e diz na conta do Papa que agora ele quer fazer diferente. Não. Aquilo que ele apresenta, vejam bem, é o problema antigo, mas com uma nova sensibilidade. Uma sensibilidade humana, uma sensibilidade pastoral, uma sensibilidade a partir do Evangelho. Mas que não pode cancelar o Evangelho. O Papa não pode cancelar o Evangelho. Pode cancelar a Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer fiel. E o Papa também é um fiel. Como esse texto que acabamos de ouvir, aonde em casa os discípulos ainda foram escarafunchar ainda mais a questão, e Jesus reafirma: isto aqui que é muito duro, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Ponto. Poderíamos dizer, meus irmãos e irmãs, não tivessem ido perguntar, a coisa ficaria assim como Jesus tinha dito, e não pontuado de uma maneira assim, tão concisa. O que é que o Papa diz? Diz tantas coisas muito bonitas, é muito bom de ler, vamos procurar. Tem aqui no Lírio Mimoso, tem nas Paulinas, na Paulus, tem na Rainha dos Corações, a alegria do amor. Ele começa falando sobre a beleza do matrimônio na Bíblia. Aí percorre o Antigo Testamento de uma maneira rápida, depois entra no Novo Testamento, depois fala sobre os obstáculos ou desafios que não se pode ignorar, e depois dá várias sugestões pastorais para que então o trabalho da igreja não renuncie, não desanime diante das dificuldades a tal respeito. Pelo contrário, tratam-se de situações que querem uma resposta, um cuidado pastoral. Portanto, em não podendo contradizer a Escritura, o Papa reafirma a indissolubilidade do casamento, reafirmando a doutrina da Igreja, aquilo que era uma instituição natural, aquilo que era uma consequência da índole natural, macho para fêmea, fêmea para o macho. Jesus fez, elevou, deu um salto de qualidade magnífico. Elevou isso ao grau de sacramento. Olhem só. O matrimônio é, portanto, a instituição natural da união do homem e da mulher, categorizado, elevado a esta dimensão de sacramento. E o que é um sacramento? Um sacramento é um canal de graça, é um objeto que possibilita santificação. Pensem só, o casamento é um instrumento de salvação. Ai, meu Deus! Quando muitos detestam o casamento, a gente ousa dizer, a partir da nossa fé, que o casamento é um instrumento de santificação. Portanto, o valor,
a beleza da união. O que é a indissolubilidade? Um aperreio, um aperto? Não, relembra o Papa, é um seguro. A gente não faz seguro disso, seguro daquilo, seguro do carro, seguro da casa, seguro da perna do jogador de futebol, enfim. Pois diz o Papa e nos lembra que a indissolubilidade com que Cristo dotou o casamento é um seguro de vida, do amor, olhem só. E tantas outras coisas interessantes, a unidade, por exemplo, do matrimônio. Nós não somos muçulmanos, nós somos cristãos. E apesar de tudo, no dia do casamento o padre pergunta 3 coisas. Uma delas é se está disposto a viver a fidelidade até que a morte se separe. Portanto, são valores ou são belezas, como diz o Papa, que jamais serão derrogadas. Agora, acontecem as dificuldades, todos nós sabemos que sim. E onde está, digamos, o lado fraco? Está no homem e na mulher. Está na criatura humana. Está talvez na pastoral da igreja, que não conduz direito, que não ilumina, que não explica, que não evangeliza, que não conscientiza. Mas não está, certamente, no sacramento. Do contrário, nós diríamos que o erro então estaria em Deus. Olhem só, né? Nós nos arvorando a juiz de Deus. Se nós disséssemos que então o casamento é uma instituição fracassada, o casamento é uma instituição decadente, é uma instituição démodé, nós estaríamos dizendo que Deus não sabe o que faz, não soube o que fez. Não, meus irmãos e irmãs. Por isso, não obstante a tantas dificuldades que acontecem, que não adianta nem aqui ficar dizendo, porque todos nós sabemos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Não obstante tudo isso, não se deve negar a nenhum casal de jovens, ou menos jovens, o direito de buscarem ser felizes, vivendo exatamente o matrimônio. Então, porque o casamento dos meus pais não deu certo, fatalmente o meu também não vai dar. Ora, que modo de pensar é esse? Por isso, não obstante as dificuldades do matrimônio, a igreja continuará dizendo que o matrimônio é uma instituição divina. E que todo mundo tem o direito, pelo menos de tentar, de buscar, de apostar no amor abençoado. Meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que Deus fez, diz o narrador do livro do Gênesis, na hora em que Deus criava as coisas, tudo aquilo que Deus fez foi bom. E nós sabemos que depois é o pecado do homem que vai corrompendo, que vai arruinando, que vai pondo tudo a perder. Por isso a nossa fé cristã sempre fará redescobrir a profundidade, a beleza das suas instituições, dos sacramentos, da graça de Deus, do Espírito, da caridade, da misericórdia. Estamos no ano da misericórdia, muito bem instituído pelo Papa Francisco. Dificuldades, sim, desânimo, não. E todos nós devemos buscar compreender essas dificuldades também quando acontecem e como acontecem fracassos no matrimônio. Mas isso não anula a instituição do matrimônio enquanto sacramento.
E é nesse sentido que o Papa Francisco, seguindo a linha dos outros pontífices, é magnífico. A Igreja deve tratar, deve acolher, deve proporcionar o seu rosto misericordioso, deve tratar com nova sensibilidade exatamente esses irmãos e irmãs que fracassaram na sua união. Por isso, até a Igreja apresenta uma pastoral da segunda união, do grupo Bom Pastor, para exatamente dizer a esses irmãos: tá bom, aconteceu alguma coisa, vamos retomar a vida, vamos levar para frente, ainda que não se possa realizar por conta da primeira união com outro casamento, a não ser em situações que o Tribunal Eclesiástico verifica após um processo que aquela primeira união foi somente aparente. Nunca houve. São as chamadas nulidades matrimoniais. Prestem atenção. Um casamento não se desmancha. Um casamento não se anula. O que é que se faz? Após uma verificação pormenorizada, se chega à conclusão de que ele nunca houve. Ainda que tenha tido véu, grinalda, bolo, fotos, filhos, ele, na verdade, nunca existiu. Por isso, o processo de nulidade que acontece nos tribunais eclesiásticos é demorado, porque então precisa verificar. E se faz isso sempre com muita dor, né? Se de fato aquele casamento houve ou não houve desde o início. Mas olhem, meus irmãos e irmãs, não vamos ficar só pensando neste lado, né, triste, negativo, assim sombrio da união. Eu quero dizer para vocês que para alcançar um horário para o casamento aqui na Basílica Santuário de Nazaré é uma grande dificuldade, porque todas as noites disponíveis estão preenchidas, e já desde agosto passado. Portanto, logo mais se abrirá a agenda para o próximo ano, e vocês sabem como é que acontece, né? A dificuldade, porque todos querem, então vão para a fila. Meus irmãos e irmãs, isto também mostra como de fato se estima, se quer, se busca, se deseja, e nós devemos assecundar estes jovens que, como diz o Papa, têm também o direito de buscarem sua realização na vida do matrimônio, na constituição de sua família, conforme o plano de Deus. Vamos fazer um instante de silêncio. Neste instante de silêncio, vamos lembrar de alguma família, de algum casal, que, graças a Deus, esteja bem, que perseverem, ou de alguma família que esteja em dificuldade, e vamos interceder por eles.